Eu acompanho essa trajetória de sucesso do Jadeilson há 20 anos. Tem uma história legal, profissional, que marcou. Foi quando nós fomos a primeira vez em Recife. Uma praça totalmente atípica, diferente. Uma praça muito difícil para o Apvida. E nós pegamos um avião e fomos até lá. E fizemos a primeira reunião do Apvida com os representantes da praça. E ninguém deu atenção ao Jadeilson. É como se ele estivesse falando para as paredes. E isso incomodou muito, tanto a ele como a mim. E hoje a gente vê Recife dobrado sobre a liderança do Jadeilson. Então, assim, para mim foi uma das maiores conquistas profissionais do Jadeilson, e eu acompanho isso. Hoje todos os representantes de Recife, todos, sem exceção, adoram o Jadeilson e a Apvida. Ele gostava de trabalhar assim, arrumar um quebra-galho, como se diz, né? Quer dizer que era para ajudar em casa, né? E ajudava. Aí quando era o dia da feira, aí ele não se escusava de ir comigo, não tinha vergonha não, dizia. Eu dizia, tu não tem vergonha não de ir com essas cocadas na mão? Não, eu estou ajudando a senhora, eu estou trabalhando. E pegava o dinheiro e chegava, tá aqui mamãe, para a senhora fazer. Aí eu comprava as roupas deles. Aí ele veio estudar, aqui veio para Natal, ficou na casa do estudante. E eu mandava toda semana lanche para eles, né? Para eles, porque ele dividia com os amigos. E eu sempre acreditava nele, que um dia ele ia crescer, ia vencer na vida, né? Foi assim, nós nos conhecemos já numa situação bem difícil que minha família estava passando. Meu pai tinha acabado de sofrer um acidente de carro, onde nós perdemos o meu avô. E aí, Jadeilson, na época, ele era corretor de seguros. Então, ele começou a dar assistência ao meu pai e todos os dias ia lá para casa, né? E aí, nesse todo dia ir lá para casa, ele almoçava lá em casa e a gente começou a se conhecer. Aí teve um dia que ele falou, Márcia, vamos num parque? E nós fomos nesse parque. Ele demonstrou ser muito corajoso nesse dia, né? Era a primeira saída nossa. E aí depois de muito tempo ele pôde dizer que ele estava morrendo de medo dos brinquedos. Foi mesmo mais para impressionar. E aí nesse período nós começamos o nosso relacionamento, né? Onde com 8 meses nós nos casamos. Nós morávamos de aluguel na época e chegou um período, éramos só eu e ele, nós não tínhamos filho e aí nós não tínhamos dinheiro para pagar o aluguel. E aí nós precisamos fazer a nossa mudança e na época nós tínhamos uma bicicleta e essa bicicleta foi feita toda a nossa mudança. Hoje a gente, quando lembra, a gente ri, mas assim foi um início de vida muito difícil. A Milena, eu acredito que ela puxou um pouquinho mais a mim, né? É uma pessoa mais reservada, né? Mas eu vejo na Sara assim uma cópia. É como se a Sara fosse uma menina miniatura de Jadeilson. É muito extrovertida, muito alegre, gosta de conversar demais. Então eu acredito que hoje ela é o Jajá pequeno, né? Em forma de menina. Eu acredito assim que é Deus quem colocou essa alegria no coração dele, né? Embora ele possa estar passando por dificuldades, mas ele sempre deixa transparecer assim alegria. Onde Jadeilson está, ele procura estar motivando as pessoas, né? Alguns amigos, eu lembro que na época às vezes queria a presença de Jadeilson porque sabia que a gente ia rir muito, né, com ele. E eu acredito que isso vem de Deus, assim, foi um dom que Deus deu a ele de ser uma pessoa alegre, divertida e contagiar, né, as pessoas que estão próximo dele. O Jajá, ele é bênção nas nossas vidas. E eu lembro bem de um episódio que, quando ele ainda colecionava derrotas, ele entrou em casa chorando muito. Eu morava na mesma casa porque eu sou a neta mais velha e ele é o filho mais novo. Então nós somos meio que irmãos. Então ele entrou em casa chorando muito e todo mundo lembra muito desse episódio, foi muito emocionante. E ele entrou num quarto que ele construiu. Esse quarto ele não era rebocado, ele era só chapiscado, como se chama. E ele dava murro nas paredes e dizia que ia vencer.
eu vou vencer, eu vou vencer e eu vou vencer. Então isso ficou muito marcado, principalmente em mim. No outro dia as mãos dele estavam sangrando, ele tinha se machucado, mas daquele momento em diante eu tinha certeza de que ele ia vencer. O Jajá para mim é o meu mentor. O Jajá para mim é a minha motivação, é o meu espelho. O Jajá para mim é o pai que eu não tive, é aquele em quem eu me espelho. Nós sofremos um acidente de carro e ele, na época, ele trabalhava na Bradesco Seguros, né? E ele procurou a resolver o problema do seguro e ele foi algumas vezes lá em casa, né? E certa vez eu cheguei até a falar para minha esposa, seria tão bom que esse rapaz casasse com uma das nossas filhas, né? Eu falei aquilo brincando com a esposa e realmente ele logo em seguida começou a namorar a Márcia, né? Noivou e casou, né? Eu tomei conhecimento que eles estavam passando necessidades, né? Então eu fiz uma proposta, falei, você entrega a casa e vai morar comigo, entendeu? E vamos ver o que vai acontecer. E ele acatou essa ideia, foi morar conosco, né? O primeiro plano de saúde vendido em Natal foi feito pelo Jadeilson. E ele trabalhou o ano inteiro e conseguiu pagar todas as contas, né? E ele chegou para mim e falou, meu sogro, agora já posso pagar um aluguel, né? Eu falei, não, você vai ficar na nossa casa até você comprar um apartamento ou uma casa. E ele construiu uma senhora casa, está lá até hoje, né? E ele saiu da nossa casa para morar na casa própria, né? Pela vida, né, que nós vivemos juntos, né? Pela garra, né? Pela seriedade, né? Pelo compromisso que ele tem como homem, entendeu? E durante esses 2 anos e 7 meses que nós moramos juntos, então eu pude conhecê-lo mais de perto e sempre acreditei que ele seria uma pessoa capacitada para prosseguir na vida. Ele é duro quando precisa, claro, que não dá para conduzir 3.000 pessoas indiretamente, mais uns 30 executivos diretamente, 35 executivos diretamente, sem ser duro. O que ele sempre justifica é que toda celebração vai apagar o suor e o sangue que a gente derramou. Então, se está duro agora, vamos trincar os dentes, vamos aguentar, e na celebração a gente renova a energia para mais uma etapa. Às vezes ele convida 3 ou 4 executivos para a casa dele fora do expediente, e a gente acha que vai levar os assuntos da empresa tudinho. Ah, que nada, vai ser uma super festa e tal. Ele aproveita para descansar a galera, para relaxar a mente do pessoal. O que é mais bacana disso tudo é a congruência entre o que ele fala e o que ele faz e o que ele é. E ver essa semelhança é que deixa a gente feliz e com vontade de imitar ele nas coisas boas. Eu acho meu pai muito determinado. Quando ele quer uma coisa, ele vai atrás mesmo. E eu acho que ele passou isso pra mim também. Tipo, se eu tenho um sonho, vai atrás dele, por mais que seja difícil. Corre atrás do que você quer, assim como ele correu atrás do que ele quis e conseguiu grande parte do que almejava. Pra mim, ele não é muito de dar bronca e ele vive elogiando a gente. Eu tenho muito orgulho do meu pai, muito orgulho da história dele. Eu acho linda a história de vida dele. Eu sempre gosto de escutar ele falar sobre isso. É uma coisa que ele não esconde pra ninguém e eu acho isso muito bonito mesmo. Eu acho a história dele muito legal, do que ele passou e agora do que ele é. Sim, eu queria ter o dom da palavra, o dom de falar, que ele fala muito bem, não tem vergonha, eu sou mais tímida e eu acho isso muito bonito nele e queria ter também. Papai, eu te amo muito, beijo. Papai, muito obrigada por tudo que o Senhor nos ensinou, por todos os momentos que o Senhor presenciou com a gente. Muito obrigada mesmo. Te amo.